Sinte, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sinte-sc.org.br. Floripa em Foco ao vivo com o Sinte, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde. E é sempre um prazer recebermos o coordenador estadual do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o professor Luiz Carlos Vieira. Bem-vindo, professor. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Boa tarde, Silvio. Mais uma vez aqui no Floripa em Foco. Para os telespectadores e internautas. Os telespectadores e internautas que estão nos acompanhando, né, nos programas aí. Muito bem. O professor Luiz Carlos Vieira, nas horas vagas, desempenhava também o papel de vereador no município aqui próximo à Grande Florianópolis, que é o município de Itapema, né? Foi vereador ali pelo partido e eu acho que bastante informado sobre essa questão do golpe militar, né? Deve ter sido, vamos dizer, um filho da ditadura, né? Se criou na época da ditadura militar, que durou 21 anos e já faz 25, né, que terminou, por aí. Passou mais rápido o pós do que o durante, quase, né, professor? Ainda bem, né, Silvio? Ainda bem que na verdade, eu penso que durou muito tempo, né? Bastante. Na verdade, para ser sincero, não deveria nem ter existido, mas já que existiu, acredito que nós temos que tirar lições desse episódio, né? Para a nossa história, para a história brasileira, é um período bastante duro e sangrento, né? Onde muitos trabalhadores e trabalhadoras, aqueles que lutaram pela democracia, perderam suas vidas. E se nós estamos aqui hoje, né? Se nós estamos aqui hoje, podendo falar, podendo mobilizar e podendo democraticamente buscar os nossos direitos, reivindicar os nossos direitos e lutar por eles, devemos a muitos desses que há 50 anos atrás, né, foram perseguidos e brigaram e lutaram e deram suas vidas para que nós pudéssemos estar aqui. Então, também nesses 50 anos é um momento de nós não só relembrarmos aqueles que foram, né, mas aqueles também que permaneceram vivos, né, com então, toda a luta, estão aí para contar a história. Eu, como você disse, filho da ditadura, né, eu lembro do episódio na minha infância, em 77, quando o general João Batista Figueiredo esteve presente na minha cidade. Era 77, né? Na cidade de Cascavel, Paraná, sim. E lá, tinha que ir lá segurar a bandeirinha, exatamente, recepcionar. A escola levou a gente lá para dar número e quórum, né? Mas nós se envolvemos com os estudantes da universidade, a antiga Facivel, que era a universidade estava sendo implantada no Oeste Paranaense naquela época e os estudantes universitários deram um ovo para que nós pudéssemos jogar no João Batista Figueiredo. E quando nós pegamos as caixas de ovo, né, que foi distribuído, veio a PE, Polícia do Exército. Sim. E veio com tudo contra nós. Com a frigideira. E assim, contra os estudantes no caso, né? E nós no meio lá, sem saber o que fazer também na época, né? E corremos. Eu me lembro que eu me escondi umas 3 horas atrás do muro, né? Bem atrás da rodoviária de Cascavel. Eu fiquei esperando o ônibus nosso, né? Que levou a gente para lá, para o centro, para voltarmos. E não vi presidente, não vi nada, né? Só vi. E nem jogou ovo em ninguém. Não jogou ovo porque não deu tempo, né? Veio a repressão logo em seguida, né? E todo mundo correu, foi aquela loucura. Então a gente sofreu um pouco, né? Essa questão, a gente sabe como é que depois o desenrolar, na época a gente também, aí estava na quinta, sexta série, também não tinha muito entendimento do que era isso. E pouco se falava, disso. Ou nada se falava. Depois, com o tempo que a gente foi percebendo o que significava aquilo e tal, né? Então a gente foi vivenciando e testemunho de outros companheiros e companheiras, né, que viveram realmente esse período. Mas sabemos que teve muita gente, né, muitos militantes aí que deram sua vida. E no sentido que, para nós, parecia, tinha algo anormal, mas também a gente não se falava, né? Não se tinha noção do que estava acontecendo, né? E hoje estamos aí 50 anos, né? 50 anos e alguns ainda
defendem a volta, né? Eu quero dizer que se nós temos o que temos hoje, é porque muita gente sofreu. Então, eu não quero voltar, né? Retroceder, jamais. Retroceder aquilo que nós tínhamos, jamais. E se nós temos que corrigir algumas questões, é verdade, mas está aí a democracia para nos ajudar a fazer isso. E a gente houve os que lutaram e pereceram, né, pela liberdade que hoje a gente desfruta, pereceram lá na década de 60. E houve também os abolicionistas que pereceram. Correto. Houve o pessoal que lutou contra a igreja na Inquisição, que também pereceu. E esses são a roda quadrada da história. É a dialética, né? É o processo, e a gente vai aprendendo com isso. Mas quero dizer que os resquícios ainda estão aí, né, Silvio? Os resquícios estão aí. Só mudou de cheiro de uniforme, né? Exatamente. Muito resquício, muita herança. E Santa Catarina é um exemplo disso, né? Eu quero já entrar no assunto aqui da educação. Aqui vigora muito a herança. Vigora muito essa herança, né? Tanto é verdade que no estado de Santa Catarina só mudou os governadores aqui, né? Mas a elite que governa esse estado continua sendo a mesma, né? Com a mesma prática que se tinha no período imperial. Imperial, não era nem ditatorial, era imperial ainda. No período do império, né? Depois passou para a República, as mesmas famílias continuam mandando, né? Na ditadura. Depois da ditadura, na redemocratização, são o mesmo grupo, a mesma elite, né? Eles se moldam de acordo com a conjuntura. E a gente sabe muito bem disso, né? É só ler a história de Santa Catarina, você vai perceber que o mesmo grupo continua mandando até hoje. E nós estamos num período democrático, num período interessante. Nós começamos a nossa campanha, né? A campanha aqui não é só do Sint, Basta Colombo, é uma campanha de todos os servidores públicos estaduais, inclusive alguns em greve. Ontem mesmo foi decretada ilegal a greve do Sintesp. Ontem? O Sintesp é o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, que também está engajado nessa campanha Basta Colombo, que é uma mão estampada, Basta Colombo, o serviço público exige respeito. Então, foi decretada ilegal. Ilegalidade, tem multa, inclusive, né, por dias parados em metro, né, os agentes Secretaria de Justiça, Habitação e Trabalho. Exatamente, tem Fundação Catarina de Educação Especial, com os analistas técnicos educacional, estão parados, então tem greve, existe greve no Estado, apesar de que a grande mídia não fala, né, existe um descontentamento, porque há um privilégio daqueles que têm um cargo maior, né? E aqui em repressão, reprimento aqueles que têm um cargo menor. E nesse sentido nós lançamos, né, uma campanha chamada Basta Colombo. O serviço público exige respeito e todos os sindicatos do serviço público estadual estão engajados nesse trabalho pela valorização do serviço público estadual, né? Que é um serviço que o Estado deve prestar à sociedade. A sociedade paga por ele e paga caro. Isso. Né? Então nós temos que exigir esse respeito e da valorização. Mas, no nosso caso, o Sint, nós saímos aí como nós tivemos aqui já no programa anterior, falando dos encaminhamentos da nossa Assembleia Estadual, nós temos uma camisa. E essa camisa, os trabalhadores de educação estão usando ela no seu dia a dia. A Basta Colombo. Basta Colombo. E algumas escolas do Estado, as diretoras estão proibindo os trabalhadores de utilizar essa camisa no seu serviço. Que entrem pelados, mas não com a camisa. Não com a camisa Basta Colombo, né? Então, para a gente ver que isso é uma herança da ditadura, né? Você não está utilizando o patrimônio público, né? Para falar daquilo que você... ou para protestar contra aquilo que você não quer. E mesmo que fosse patrimônio público, né? Mas é o corpo da pessoa. É em Lages que está acontecendo isso? Em Lages aconteceu uma coisa pior ainda. Em Lages, a própria SDR, segundo informações que nós temos, proibiu a empresa de vincular os outdoors da campanha Basta Colombo. E o Busdoor, que é aquela propaganda que nós temos no ônibus, em Santa Catarina, em várias cidades foi proibido. Chegou a ser colada em alguns. Aqui em Florianópolis circulou 3 dias, né? Aí o governo pediu para tirar, né? Entre aspas, pediu mesmo, né, para tirar. A gente sabe como é que funciona essa questão, não vou usar meias palavras aqui. Sim. Então foi justamente isso.
Agora, Criciúma está circulando, né? É a única cidade que está circulando, as demais foram... Não houve vinculação. Justamente porque houve pressão, né, do governo nesse sentido para vincular o Basta Colombo. Então é um resquício, uma herança da ditadura, os trabalhadores não podem se manifestar, já vem com a discussão de que é ano eleitoral, que antecipar a campanha eleitoral, não tem nada a ver com campanha eleitoral, tem a ver sim com o responsável pelo serviço público nesse estado, que é o chefe do executivo, o nome dele se chama Raimundo Colombo. E esse senhor, que é responsável pelo serviço público, que é o chefe do executivo, até hoje, ele não vem honrando o seu compromisso com a nossa categoria, a categoria dos trabalhadores no serviço público estadual, e com certeza com o magistério também não, e os professores estão aí, exemplo, né, de que ele não respeita o serviço público, não respeita a população catarinense, não respeita nem mesmo o seu cargo que ele deveria exercer, né, como governador. E antes de irmos para o intervalo, professor, nesse caso de tentarem impedir o uso da camiseta, né, da campanha que o Cinti está engajado, qual é a recomendação, a atitude que pode ser tomada em relação a isso? É usar mesmo? É ficar pelado? Bom, nós recomendamos aos trabalhadores que foram reprimidos dessa questão, né? É a questão para que registre isso, né? Porque isso chama-se, tem um nome, uma palavra, e é crime. Isso vale perante um juízo? Isso chama-se assédio moral. Né? Ou seja, a intimidação que um superior faz para um subordinado, né? E atingindo na questão da própria questão das questões pessoais e também na sua ideologia ou dentro daquilo que ele defende por direito. Né? Então, chama-se assédio moral. E nesse sentido, nós queremos que os trabalhadores registrem essas ações, porque apesar também da questão do judiciário, né, a gente vai ter que levar para o judiciário para que se possa discutir isso. Agora, penso que são ações, quero crer que não são uma ação deliberada pelo governo do Estado. Né? Quero crer que sejam ações isoladas de alguns diretores de escola que se acham o rei, o dono, o imperador, o dono da escola. Então, mas se for deliberado, a gente também vai tratar disso com o governador do estado, a gente já pediu audiência com ele, com o secretário de Educação, para a gente tratar desse assunto. E aí as outras questões a gente vai buscar os meios, né, que nós temos aí para buscar sanar esses problemas e não deixar acontecer, né? Que nós possamos também ter a liberdade, como vivemos no país livre, democrático, poder manifestar nossas ideologias, nosso pensamento e lutar pelos nossos direitos. Foi feita uma solicitação de audiência com o governo e com a Secretaria de Educação? Foram atendidos? Na Secretaria de Educação já está marcada a audiência para o dia 3 com o secretário de Educação. Dia 3 de abril. E com o governador nós encaminhamos. A resposta que o governador nos deu é que esse assunto vai ser tratado com o CONER, que é a Comissão de Negociação. Esse assunto de quê? O CONER é a Comissão de Negociação. Sim, mas o que vai ser tratado com a comissão? Porque ele percebeu que dentro da pauta as reivindicações nossas são salariais, né? São questões econômicas, então ele quer que se trate com o CONER. Obviamente ele não vai nos receber, né? Sim, o pedido de audiência com ele não vai nos receber, então já discutiu isso. Mas a gente vai discutir com o secretário de Educação e depois, obviamente, o CONER vai estar participando e vamos continuar insistindo, né, para que o governador nos receba, também para que ele também possa nos ouvir. Né? Já que ele não está recebendo nenhum servidor, né? Os servidores, inclusive, tentaram audiência com ele também, não consegue. É o governador de todos nós, né? Bom, foi eleito, né? Foi eleito. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador-geral do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, aqui no Floripa em Foco ao vivo, como é toda quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, e que vai para um breve intervalo e já volta na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300.
Acesse www.sint-sc.org.br. O importante é ser uma criança nota 10. Ser uma criança nota 10 é só tirar boas notas. Mas não é só isso. Ser uma criança nota 10 também é respeitar os amigos. Não ficar nas ruas. Não trabalhar ainda. Ficar longe das drogas. Brincar, praticar esportes, se alimentar bem. Fazer muitos gols. E você, quer ter uma atitude nota 10? Doe agora! Olhando desse ponto de vista, o que está acontecendo no Brasil? Toda notícia depende de quem conta. Assine Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, toda quarta-feira a partir das 2h30 da tarde, com reprise todo dia a partir das 22 horas, tanto aqui no canal 4 da NET para Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br. E visite já também o www.sint-sc.org.br para ter acesso ao Floripa em Foco e muitas outras informações que diz respeito à categoria do magistério. E estamos aqui conversando com o presidente, o coordenador estadual do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Falávamos no último Floripa em Foco sobre uma assembleia recém-ocorrida, com o magistério estadual e que parece que decretou estado de greve, Correto. Estão sendo realizadas novas assembleias regionais até o dia 15 de abril, professor? Então, nós deliberamos nessa Assembleia Estadual do dia 18, nós vamos fazer alguns atos, Então, nós temos 4 atos marcados aí, programados para Santa Catarina. Dia 2, vão acontecer 2 atos, um ato em Chapecó e um ato em Blumenau, às 14 horas. Esses atos são atos de denúncia, São atos onde nós estamos chamando toda a categoria para participar e para que eles possam também se manifestar a sua indignação com relação à forma de tratamento que o governo do estado vem tratando a gente. Sim. E mantivemos então a nossa pauta de reivindicação e acrescentamos ainda a revisão da lei dos ACTs, que é um 4º ponto na nossa pauta de reivindicação. Além do reajuste que nós estamos discutindo para janeiro, a descompactação da tabela, a revogação do decreto de progressão, acrescentamos ainda mais a questão da revisão dos ACTs. Dia 2, então Chapecó e Blumenau, às 2 da tarde. E aqui em Florianópolis, no dia 9, nós teremos a nossa manifestação aqui, e dia 10 na região de Criciúma. E o professor falou em 4 atos. Chapecó, Blumenau, Florianópolis e Criciúma. Então, todos com a mesma pauta. Todos com a mesma pauta, nesse sentido, para a gente preparar também para a Assembleia do dia 15, Assembleia do dia 15 de 4, já que estamos em estado de greve. E até lá estamos aí em negociação com o governo, já disse que nós temos uma audiência, do dia 3. Dia 3 a audiência. Dia 3 a audiência, e vamos ver o que o governo vai trazer de novidade para a categoria. Certo. Logicamente, vamos estar também nesse ato dando os informes, dessa negociação, o que o governo tem aí para a gente vai estar discutindo. E vamos discutir mais profundamente na Assembleia do dia 15, essas questões relacionadas aí com a questão
com a pauta econômica, mas não tem só pauta econômica, né? Nós temos outras pautas, são mais de 20 pontos que nós estamos aí discutindo com o governo há muito tempo. Mas queremos avançar nesse sentido, né? E o ato, ele tem a finalidade de mobilizar, de trazer a categoria. Difundir as informações. Difundir as informações. Nós vamos estar fazendo uma panfletagem também para a comunidade, né? Explicando para a comunidade o que é que nós estamos reivindicando. Então nós vamos estar distribuindo material também, por isso que tem caminhada, né? Sim, então sim. é todo Onde vai ser esse ato do dia 9 aqui em Florianópolis? Do dia 9 ainda não está marcado o local ainda. Mas já vai ter caminhada? Vai ter caminhada, né? Vai ter... tem um grupo responsável por cada local, né? A gente ajudou a trabalhar na região de Blumenau. Mas vão estar aqui no Floripa em Foco, né? Convidando todos também, né? Antes desse ato do dia 9, dando todas as demais informações, local, concentração e outros detalhes. E esses atos do dia 2 em Chapecó e Blumenau, dia 10 em Criciúma, vai ter alguém do Sint de Florianópolis acompanhando lá em loco? Sim, vai estar todo o pessoal, né, da direção vai estar também presente, né? Em Blumenau vai acontecer a concentração em frente à Igreja Matriz. Igreja Matriz. A Igreja Matriz na Rua 15, né? A gente vai estar se concentrando lá a partir das 14 horas. E aí a gente vai estar, tem várias, já está programado e preparado e planejado já. Várias atividades. Várias atividades daquele dia, né? Então as regionais que participam ali são Canoinhas, Mafra, Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, Ituporanga, Rio do Sul, Ibirama, Brusque, Itajaí e Curitibanos. Vão ser atos macro-regionais. Macro-regionais, então. Por isso que vem pessoas de várias regionais. Chapecó já vai pegar a região oeste, né? Desde São Miguel do Oeste até Joaçaba. Campos Novos. Campos Novos. Até Campos mais Novos. longe ainda. A gente pensou Curitibanos ou Campos Novos, mas Curitibanos fica mais perto, vinha Blumenau do que ir a Chapecó. E Campos Novos ao contrário, fica mais perto de Chapecó do que vir a Blumenau, então fica no meio do caminho, digamos assim. E Lages vem a Florianópolis. E como é que está o ânimo dos professores aí no meio dessa discussão? Olha, continua a mesma indignação, né, da forma com que o governo fez na questão do reajuste salarial. Né? A MP já estive acompanhando a Assembleia Legislativa ontem, ela teve admissibilidade, foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça. Medida provisória dessa questão 194, né, que dá o reajuste de 8,32, apenas regulamenta, né, que o reajuste já foi, e 8,5% em 3 parcelas aí, aquela proposta do governo. Então, a Assembleia Legislativa, eu creio que vai votar rapidamente. Ontem tinha dúvida ainda se ela deveria ir para serviços públicos ou comissão de finanças, né, para ser julgado, para ser discutido o mérito, e provavelmente vai a plenário e se transforma em lei. E aí vão pagar 8,5% em 3 vezes, janeiro, julho e setembro. Isso, nós temos contrariedade a essa MP, né, porque nós reivindicamos que a lei 11.738 seja cumprida na sua íntegra. É para pagar numa parcela só? Numa parcela só em janeiro, né? Então nós somos contrários à MP. Provavelmente as bancadas vão apresentar algumas emendas, né? E creio que tem a emenda aí nessa MP. Eu creio que não passa, porque o governo do Estado, pela análise que a gente fez, sempre teve e terá a maioria dos deputados, né, na Assembleia Legislativa, né, a seu favor. Mas a gente tem que fazer o discurso, o debate, tem que fazer o discurso e propor um debate, né, na sociedade, o que significa isso. E a gente sabe que falar em 8,5% até parece muito em relação ao índice de inflação, né, que tivemos de 5,6%, se eu não estou enganado. Porém... É uma política de recuperação. Mas é uma política de recuperação, né, que ao longo dos anos, aí, desde as décadas de 80, o salário do magistério... Foi perdendo. Em todo o Brasil, foi perdendo poder aquisitivo. Né? Justo então, a categoria dos professores. E nesse sentido que surgiu a lei. A lei de estabelecer um piso nacional, ela só surge porque há uma consciência nacional de que o salário do trabalhador de educação, do professor, ele não está atraindo a juventude para essa profissão. Tá? Não está atraindo porque é um salário muito baixo. Ou seja, qualquer profissional com o mesmo nível de formação ganha de 40% a 60% mais. Né? De qualquer profissão do nível de formação do trabalhador de educação ganha 40% a 60% a mais. Então isso não atrai a juventude. E esvazia os quadros. Tanto é verdade que nós estamos aí no Estado, também com uma política de precarização, né, no sentido
que agora, com a greve de 2011, nós conseguimos fazer com que o governo fizesse o novo concurso, né? De 2011 para cá, ingressaram 5 mil trabalhadores, de 2011, né? Já faz 3 ou 4 anos, 5 mil trabalhadores, mas nós temos, ano passado nós tivemos 22 mil ACTs temporárias, né? 22 então, mil. Quer dizer, em 3 anos você não consegue, coloca 5 mil dentro do quadro, mas você falta ainda mais 15 mil que pra são... cobrir esses ACTs todos. Que são 15 mil que são temporários. E esses temporários, obviamente, eles também querem uma carreira. Né? Obviamente, eles querem ter segurança. Se qualificam e merecem ser E querem remunerados. também ter um salário melhor, né? É. Querem ter um salário que realmente dê para que possa sobreviver. Então, é nesse sentido que nós também conclamamos a todos os ACTs, né, que também venham para a luta, venham para a Assembleia Estadual dia 15, né, também ajudem nas manifestações, na mobilização. Porque a luta não é só para aqueles que são efetivos, a luta é para o magistério, para todos os trabalhadores, sejam eles professores, ATPs, orientadores, sindicalizados ou não. Sindicalizados ou não, né? Nós pedimos que todos se sindicalizem, né, para que ajudem e reforcem a luta. Mas aqueles que não são sindicalizados estão convidados para a luta também, né? Porque o ganho que nós tivermos, a luta que nós avançarmos, com certeza as conquistas serão para todos, né? Serão para todos. Professor Luiz Carlos Vieira, coordenador estadual do SINT, o Sindicato dos Professores, Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. Visite o www.sint-sc.org.br para ter mais informações sobre o que o professor falou aqui, que na quinta-feira, dia 3 de abril, vai haver uma audiência com o secretário de Estado da Educação e o Sindicato dos Trabalhadores. Participe também dos 4 atos macro-regionais que antecedem a Assembleia que vai acontecer no dia 15 de abril aqui na capital Florianópolis. Esses atos macro-regionais acontecem em Blumenau, Chapecó, dia 2. Isso. Dia 9 em Floripa, quinta-feira, e no dia 10 em Criciúma. Só também dizer para todos aqueles que nos ouvem, que nos ajude, né? No sentido, ajude a educação catarinense. Denuncie. Nós estaremos também nesses atos expondo lá os banners, né, das escolas que têm problema, né, porque são muitos e o governo disse que está tudo ótimo, né, a gente sabe que não, tem escola aí caindo em cima dos alunos, né, com vários problemas, e nós vamos expor praça pública, né, isso aí, tudo. As denúncias que nós tivemos. Então, a cada regional vai ficar responsável também para levar. Essas não dá para levar todos, né, por exemplo, Joinville. Se Joinville levar todas as denúncias que tem de escola caindo e com problemas, né, vai ser só Joinville e já dá mais de 20 escolas. Né? Mas assim, vamos levar as denúncias para que a sociedade também possa conhecer. Porque muitas vezes fica escondido. Né? Então só uma comunidade que é envolvida que sabe. Porque isso não aparece frequentemente nos jornais. Na grande mídia, né? Na grande mídia, não aparece. Então nós temos que fazer essa denúncia, temos que levar a público e temos que cobrar do governo do estado solução para esses problemas também. Não só estou falando aqui não só da questão da valorização do trabalhador, mas a valorização do trabalhador também passa por condições de trabalho. Com certeza. É sempre um prazer conversarmos. Eu acho que o telespectador internauta também aproveitou bastante as informações. Uma ótima semana e até a próxima quarta-feira. Com certeza, estaremos aqui. Um grande abraço a todos. Isso, e obrigado pela audiência e acompanhe a reapresentação do Floripa em Foco, né, que acontece todo dia a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br.